Hoje vamos fazer um resumo do que falamos até aqui sobre Gênesis 11, especificamente sobre a linhagem de Sem até Abraão. Gênesis 11 ele termina com uma estrutura narrativa que se move da rebelião do homem até a graça de Deus. Observe, começa com a rebelião em Babel, versículos 1 a 9, uma rebelião causada por homens pecadores impenitentes que buscam tão somente sua própria glorificação. Por isso, o julgamento de Deus sobre eles. Em seguida, dos versículos 10 a 26, temos um enfoque na linhagem eleita, a linhagem de Sem, filho de Noé. Por que linhagem eleita? Porque ela só tem os escolhidos de Deus? Não, porque ela foi a escolhida pelo próprio Deus para ser a linhagem de onde viria o Messias. Essa linhagem de Sem vai chegar até Abraão. Nos versículos 27 a 32, temos a menção de Terá, pai de Abraão. Embora Terá fosse idólatra, seu filho Abraão foi chamado por Deus. Essa é a graça soberana de Deus na vida das pessoas. Ele escolheu um homem em meio a uma família idólatra para servi-lo. Portanto, o capítulo não vai terminar em Babel, em julgamento, não. Ele vai terminar apresentando o primeiro patriarca de Israel, aquele que ficou conhecido como pai da fé. É uma transição que Deus fez de julgamento para graça. Em Abraão, nós temos o modelo do que deve acontecer quando um crente é chamado por Deus. Veja na vida desse homem que a fé verdadeira, ela requer uma saída da idolatria para uma jornada contínua em direção à promessa de Deus. A fé não é algo estático. Fé envolve movimento, peregrinação, perseverança. Isso mesmo, quando Deus nos chama, passamos a nos tornar peregrinos neste mundo caído. A nossa pátria deixa de ser aqui para ser no céu. Todo crente tem uma pátria celestial. Abraão tem de sair de Ur dos Caldeus, em outras palavras, rejeitar a idolatria do lugar onde ele vivia, a idolatria que sua família praticava e começar uma jornada com o Senhor. Então temos aqui dois movimentos. Um movimento de saída, que é necessário para todo aquele que é chamado por Deus, e um movimento de continuidade, uma vida cristã. Abraão é o primeiro peregrino de fé. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É claro que depois Deus falou claramente para Abraão que ele iria para Canaã. Tanto é verdade que Terá quis ir junto, pelo menos no começo. Mas o fato é que, num primeiro momento, Deus chamou Abraão e ele simplesmente obedeceu. Crer em Deus, às vezes, implica nisso. Não saber exatamente o que vai acontecer. É uma questão de confiança. Veja que não sabemos o que acontecerá amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês. A única coisa que sabemos é que Deus tem um plano na nossa vida e que estamos nas mãos dele. E isso, na visão de Deus, deve bastar para nós. Para Deus, o importante é termos consciência de que a graça dele está sobre a nossa vida. Não foi isso que ele falou para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Quando nós entendemos quem Deus é, sua soberania, seu poder, o fato dele ser alguém digno de confiança, o fato de que suas promessas serão cumpridas apesar das impossibilidades humanas, como, por exemplo, foi o caso de Sarai, mulher de Abraão, que, embora fosse estéril,
teve Isaac. Quando nós entendemos quem é esse Deus, percorremos a jornada com muito mais confiança. O capítulo 11 de Gênesis, ele é como que um modelo padrão do trato de Deus com a humanidade. Geralmente, isso vai sempre se repetindo, é como se fosse um ciclo. Deus se depara com seres humanos rebeldes, como foi o caso de Babel, mas no meio desses rebeldes, ele chama os seus, os eleitos, como vimos no caso de Abraão. É como eu tenho falado com respeito à doutrina do remanescente. Deus sempre terá os seus no meio dos maus. Ainda que este mundo pareça tomado pelo joio, ainda há muito trigo nele, e há muito trigo para nascer. Não sei se você sabe, um dos motivos de Cristo não ter voltado ainda é justamente por causa dos eleitos. Esmiuçando o nosso aprendizado em Gênesis 11, podemos dizer assim: como a humanidade rebelde sempre se manifesta contra Deus e sua vontade, Deus sempre vai julgá-la. Então, essa história de que Deus não está nem aí, Deus não está vendo nada, Deus não faz nada, isso não é verdade. Toda vez que o ser humano se junta contra Deus e sua palavra, como ocorreu em Babel, ele julga e pune, ainda que não saibamos muitas vezes que isso está acontecendo. Também Deus está o tempo todo chamando os seus eleitos, como fez com Abraão, em todas as partes do mundo, de todas as tribos, povos, raças e línguas. Deus está chamando os seus eleitos. E somos uma peça importante nessa chamada, porque é por meio da pregação do evangelho que nós fazemos, ou deveríamos fazer, é que Deus traz para si os que ele tem escolhido desde a eternidade passada. Além disso, o exemplo de Abraão mostra que não há nada que possa impedir o chamado de Deus. É uma pessoa mergulhada na idolatria, totalmente dedicada aos ídolos. Isso não importa. Isso não importa para Deus. Quantas pessoas como Abraão, quantas pessoas como o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, um rebelde, Deus já chamou. Não há ninguém que possa resistir ao chamado eficaz do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus declarou que ele é quem convence, não é quem tenta convencer, não. É quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Falando em termos agora de simbolismo, Babel sempre vai prefigurar a rebelião humana que Cristo vence de forma definitiva. Tudo aquilo que Babel representa será destruído pelo Cordeiro de Deus. Abraão vai prefigurar ou simbolizar a verdadeira fé em Cristo, aquela que crê e confia, apesar de não ter todas as respostas, todos os dados, todas as informações. Simplesmente crê. É aquela fé simples, que confia e vai. Sarai, a estéril, ela vai simbolizar que não há impossíveis para o Senhor. Deus é aquele que dá vida ao ventre morto e também o que ressuscita os mortos. Portanto, continuemos alegremente essa jornada ao lado daquele que nos chamou.